Para quem ainda não adquiriu o conteúdo exclusivo, temos um aviso importante: as inscrições encerram em 48 horas. Obrigado pela confiança em nossas produções e pelo interesse em despertar seu conhecimento sobre as forças que movem o mundo. O Brasil é o país mais endividado da América Latina. Mais de 60% dos brasileiros não conseguem pagar as suas dívidas. Por isso, fomos em busca de um conteúdo inédito, para que todos aprendam a lutar e buscar por mais uma liberdade, a sua liberdade financeira. Convidamos você a entrar nessa jornada, seja para conquistar seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou estar preparado para lidar com o seu futuro. Atenção, não temos apenas a série gratuita. O conteúdo completo é um material de suma importância para quem busca educação econômica, financeira e entender como o mercado atua nas nossas vidas e como a política atua nos mercados. As inscrições para esse curso exclusivo da Liberta, em parceria com o Brasil Paralelo, só estarão abertas até o dia 27 de junho. E para aqueles que já garantiram a sua vaga, o acesso ao conhecimento na plataforma exclusiva já foi liberado. São 5 módulos, com mais de 20 aulas de Leandro Ruschel, além de 4 entrevistas exclusivas com as maiores autoridades no tema. Você também terá acesso ao e-book inédito sobre qual a situação do mercado nacional e global em 2018. Todo esse conhecimento, junto à comunidade de alunos, fará com que você dê um passo muito importante em tornar-se a melhor versão de si mesmo. Faça parte ativa do Brasil Paralelo. A cada nova pessoa que compra nossos materiais, outras 1000 pessoas assistem o conteúdo gratuito. Se queremos mudar o Brasil, produzir novas séries e propagar o conhecimento, precisamos de você como protagonista. Fique com o episódio e até breve. Os ricos estão ficando mais ricos, mas os pobres estão deixando a pobreza mais rápido. Crescimento da alfabetização, longevidade, calorias ingeridas. Os indicadores sociais apontam um enorme progresso na qualidade de vida em todos os continentes. Na década de 70, apenas metade das mulheres do mundo concluíam a educação primária. Hoje, esse número chega a 90%. Voltando mais para o passado, no século XVII, o ser humano mais poderoso era o rei francês Luís XIV. Todas as noites, eram feitos 40 pratos diferentes para sua escolha. Hoje, uma pessoa simples pode entrar em um supermercado e ter não só uma variedade de alimentos superior à de um rei, mas também alimentos mais frescos e saudáveis. Nós vivemos melhor do que Luís XIV. O que causou esse milagre? Não foram os programas sociais, tampouco os discursos políticos. Foi o mercado. Removendo barreiras e regulações no mercado, os preços caem e as pessoas podem trabalhar menos para poder comprar comidas e prover necessidades básicas. Sem barreiras, elas têm mais tempo para estudar, formar-se, divertir-se. E sobram recursos para investir, criar, comprar e vender, estimulando a economia por inteiro, aumentando a qualidade de vida e diminuindo a pobreza. Isso é o mercado. Fica então a pergunta: como chegamos a tal prosperidade? Qual a influência que pessoas de poder exercem sobre as engrenagens do mercado? Num primeiro momento, nós tínhamos lá os seres humanos primordiais, ou semi-humanos, se agrupando e buscando simplesmente coletar, né, o alimento. E ali, eventualmente, você ainda não tinha exatamente o mercado, apesar de você já ter sistematicamente um aumento da eficiência, né? E lembre dessa palavra, eficiência ou produtividade, porque é isso que
efetivamente gera o aumento da prosperidade humana, né? E aí se tem, né, já nos primeiros grupamentos, um outro aspecto de extrema importância para o desenvolvimento humano, que é a confiança, né? Se nós formos para pensar, toda a economia, todo o sistema financeiro, ele é baseado na confiança, né? Até porque nós trocamos bens, trocamos serviços por pedaços de papel. E esses pedaços de papel são só um instrumento, porque o que está por trás do instrumento é a confiança em todo o sistema, né? Então, desde aquele momento que nós começamos a trabalhar, a viver, né, como sociedade, nós temos essa necessidade de desenvolver confiança e desenvolver códigos morais que punam os freeriders, ou aqueles, né, que não estão contribuindo para a sociedade, e, de outra forma, beneficiem, né, premiem aqueles que de fato estão contribuindo. Depois dessa primeira fase histórica, né, de simplesmente espaços grandes, recursos infinitos, nós temos os humanos se fixando, deixando a vida nômade e indo para uma fazenda, né, se fixando. Começou a ter aí a criação de animais, plantações, e aí nós temos novos desenvolvimentos econômicos e sociais. Basicamente, nós tínhamos aí o conceito de propriedade privada. Porque, diferentemente do estágio anterior, onde existiam recursos abundantes, os recursos começaram a ficar mais finitos. Existia um espaço só para você estar, né? E você tinha o conceito, a partir do momento que você se fixa, em criar essa reserva de valor que vai ficar para os seus descendentes, por exemplo. Isso aumenta o estímulo de você criar valor, né? E você tinha a especialização do trabalho, porque num grupamento um pouco maior e estável, você vai ter que dividir as funções. Tem um sujeito que vai plantar, tem um sujeito que vai fazer o sapato, tem um sujeito que vai atender, né? Vai ser o médico e assim por diante. E essa especialização gera uma necessidade cada vez maior de regramento, né? Inicialmente um regramento moral, né? Nós podemos ver essa relação política e econômica sem poder ser dissociada. E a partir disso, nós tivemos esses grupamentos ficando cada vez mais complexos e as uniões dessas pessoas formando governos, né? Formando aí pequenos estados, digamos assim, onde nós temos uma característica muito interessante humana, que é ao mesmo tempo um ser cooperativo, né? Que vai cooperar com os seus amigos, familiares, membros da sociedade, mas que vai buscar o melhor para si. Então nós somos ao mesmo tempo cooperativos, mas individualistas, né? Mas enfim, através dessa organização social que vai gerando uma hierarquia de poder, nós temos cada vez mais a concentração do poder nas mãos do Estado. E o Estado vai ter uma posição cada vez mais importante, surgindo aí desde as cidades e estados, que vão brigar entre si, que vão ser motores do desenvolvimento, até o Estado-nação, né, que é muito maior e que vai concentrar no final do processo a capacidade de criar moeda e de uma certa forma controlar o ciclo econômico. De todo o estudo da história do desenvolvimento do mercado, paralelo com o desenvolvimento humano, nada é mais radical do que aconteceu aí a partir do século XVIII na Europa, quando nós tivemos a Revolução Industrial. Se nós pegarmos qualquer gráfico que demonstra o nível de renda, o PIB per capita, enfim, o quanto de alimento em média uma pessoa consome, qualquer gráfico que você pegue, você tem o que os economistas chamam de taco de hóquei, um gráfico em forma de taco de hóquei, um aumento exponencial de riqueza exatamente a partir desse ponto. Foi uma longa evolução para nós chegarmos, uma longa e lenta evolução, uma maturação para nós chegarmos nesse ponto. Imaginem todo o conhecimento que foi sendo acumulado aos poucos, a evolução das regras, passando por fases extremamente violentas para fases de bonança, onde nós fomos num processo de teste, né, e erro, teste e acerto, criando as bases para isso, né? No meio do caminho surgiu
a imprensa, por exemplo, que aumentou a capacidade de transmitir as informações, os códigos morais foram ficando mais refinados, problemas sérios que nós tínhamos no passado foram sendo resolvidos por essa estrutura moral, né? Essa estrutura social. Quando você tem uma sociedade que começa a ter armas e começa a ter a capacidade de se expressar, a capacidade de falar, você não tem mais um líder que pode simplesmente chegar e gerar um ato de violência para controlar o poder. Você tem seres que se unem para combater uma opressão. Então você começa a ter lideranças que precisam se importar com o grupo, precisam entregar alguma coisa para o grupo, seja a proteção do grupo, seja a capacidade de resolver conflitos. E a partir disso, você vai evoluindo nesse código moral e nesse aumento de consciência, até que nós temos uma situação que nós temos plantado ali os princípios que vão gerar essa explosão de crescimento. Basicamente, nós temos um Estado de Direito, onde há a evolução do pensamento aí judaico-cristão ou de outras correntes pelo mundo, da ideia que o indivíduo tem muito valor e que esse indivíduo precisa ser, de uma certa forma, protegido. Ele tem direitos naturais que precisam ser respeitados, né? A liberdade, a capacidade de trabalhar, a capacidade de se expressar, a liberdade para empreender, para enriquecer, enfim, para produzir. E nessa estrutura social ela tem que ser, né, organizada no sentido de prover essas liberdades. E ao mesmo tempo nós temos um fluxo mais livre de informações e mais massivo. Se nós formos pensar hoje na internet, a prensa lá do Gutenberg é tão revolucionário mais do que a própria internet, porque imaginem que até chegar àquele ponto, um monge precisava pegar os escritos lá, um livro, e transmitir para outro livro, e nós tínhamos o conhecimento num círculo muito pequeno, né? Agora, quando as pessoas começam a se comunicar de forma mais massiva e o conhecimento fica mais disponível a todos, e nós conseguimos registrar o que aconteceu e passar a registrar de maneira mais fácil, de maneira mais organizada, nós temos, né, voltando lá ao começo da conversa, um aumento fortíssimo da produtividade, porque aí a engenhosidade humana começa a trabalhar de forma mais acelerada, e aí nós temos simplesmente um crescimento exponencial na produtividade. A partir dessas concepções, temos formadas as bases do Estado moderno. Surge então um componente fundamental para entender a sociedade: os ciclos econômicos. Apesar de os economistas gostarem de planificações e distribuições lineares, o desenvolvimento humano nunca se dá em linha reta. Evoluímos através de ciclos e o mercado é produzido através de ciclos. Ciclos de expansão e correção são a naturalidade do processo da vida em sociedade. Com o decorrer do tempo, observamos a expansão do Estado e a ampliação do seu poder sobre a economia. A capacidade de emitir dinheiro e controlar as taxas de juros resultou em uma forte concentração de poder nas mãos do Estado. A relação deste Estado poderoso com os ciclos econômicos se dá através da intervenção na economia, procurando evitar que graves crises aconteçam. No período de expansão, temos superaquecimento de crédito e, por consequência, temos o aumento do poder de compra da moeda. As pessoas, passando a comprar mais, geram um aumento geral de preço, o que causa aumento da inflação. Com a economia aquecida, bens e serviços serão produzidos a fim de suportar esse crescimento, o que resulta em um determinado momento onde a economia expandiu mais do que a produtividade, mais do que seria sua capacidade natural. Nesse momento, o ciclo de expansão se encerra e o de correção se inicia. Acontece então a deflação, perda do poder de compra da moeda e fechamento de empresas. Enfim, as correções de excessos do ciclo anterior. Nessas circunstâncias de correção, o controle da taxa de juros praticado pelo Estado surge como uma proteção contra esse colapso parcial. Na tentativa de controlar os ciclos, surge um polêmico ente chamado Banco Central. O Barão de Rothschild falava: para eu ter o poder, eu não quero a presidência do país, eu quero a presidência do Banco Central. Então, esses bancos centrais hoje, ligados, obviamente, aos governos, eles têm a seguinte meta: não, vamos tentar diminuir a amplitude desses ciclos através do controle de taxa de juros. Como é que nós fazemos isso?
Bom, a partir do momento que a atividade econômica ela superaquece, nós vamos aumentando os juros para que ela diminua de maneira natural, de maneira lenta, para que não tenha um colapso. E aí, quando eu diminuo essa atividade econômica de maneira lenta, eu vou criar algum nível de recessão, e quando nós tivermos esse nível de recessão, eu vou diminuir as taxas de juros para injetar recursos na economia. Eu vou injetar recursos na economia com o objetivo de reativar a economia, né? A tese é muito interessante, mas o que tem acontecido de uma maneira generalizada é a exploração política disso. Porque, lembrem lá do começo da nossa conversa, sempre que eu tenho alguém no poder, o objetivo número 1 desse alguém no poder, ou desse grupo no poder, é manter esse poder e usualmente expandir esse poder. Então, basicamente, nós temos, como resultado disso, ciclos que continuam acontecendo e que são até exacerbados exatamente pelo objetivo político, e é exatamente isso que nós temos hoje. Nós temos hoje uma economia controlada por governos, né, estados, através dos bancos centrais, com um nível de intervenção muito grande. Esse nível de intervenção ele pode ser maior num país como a China, ou pode ser um pouco menor num país como os Estados Unidos, mas ele está presente. Então aquele grande crescimento que nós tivemos lá na Revolução Industrial, hoje, né, ele é colocado numa certa camisa de força por conta desse controle estatal que nós temos da economia de uma maneira que não é tão clara para as pessoas, né? Muita gente coloca que com a queda do Muro de Berlim, com, né, a destruição do modelo soviético, pelo menos, nós temos aí o reino do livre mercado. Não é bem assim. Nós temos o reino do mercado que é livre até certo ponto. E isso aumenta, né, o nível de importância de entender os fatores políticos. Porque, em última análise, essas decisões de política econômica, política monetária, né, elas dependem, né, de uma decisão de ir para um lado ou para o outro, que vão gerar aumento do ciclo, né, um tempo maior de ciclo, e, via de regra, vão criar inconsistências que vão colapsar e gerar novos ciclos. E exatamente isso que nós temos que entender para entender aí o ciclo mais macro, né? Nós podemos ver isso claramente no último ciclo de crescimento que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos um ciclo de alta no mercado brasileiro a partir de 2002, né, quando nós tivemos Lula no poder, e que muitos defensores de Lula colocam como um exemplo de como ele foi um grande governante, porque nós tivemos um ciclo de bonança no Brasil, de prosperidade, mas não foi algo criado, né, por ele. Foi algo criado anteriormente, com as bases que nós tivemos de pequenas reformas, e nós passávamos no mundo num ciclo de expansão desses que eu acabei de falar. Então, tanto o entendimento desses ciclos econômicos produzidos por decisões políticas, quanto a interação entre esse ciclo de decisão política, resultado econômico e novo ciclo político, é preciso entender para tomar decisões de vida, decisões, né, de um empreendedor, ou se eu sou um assalariado, enfim, decisões de investimento do meu capital e decisões, enfim, gerais, né? Se você compreende essa dinâmica, você tem uma capacidade muito grande de perceber, e eu tenho uma grande chance de perceber o que vai acontecer no futuro. A questão toda né, e esse é o ponto que nós vamos bater muito, a concentração de poder leva sempre a decisões que dependem de uma pessoa ou de um grupo. E esse grupo vai tomar essas decisões não para o bem da sociedade, mas para o bem desse grupo ou dessa pessoa. Então, talvez a decisão que fosse a decisão para o bem da sociedade naquele momento seria: vamos enxugar, vamos talvez abrir espaço para uma correção de mercado para algum tipo de recessão que é salutar, né? Porque se a gente não fizer isso, a próxima recessão vai ser muito forte. Tem um ciclo natural que acontece nas florestas, né? De tempos em tempos, uma floresta ela precisa de queimadas. Então, o que acontece? Naturalmente acontece uma queimada, cai um raio na floresta, enfim, por algum motivo nós temos uma queimada, essa queimada limpa a floresta, né, e deixa ela pronta para semeadura de novas árvores. Se fica muito tempo sem essa floresta ser queimada, digamos assim, vamos dizer
queimadura leve, o que acontece é que se gera muito combustível para o próximo incêndio. E aí o próximo incêndio ele é tão violento que ele chega a queimar o solo. Ele não limpa simplesmente, ele queima o solo. E aí aquela floresta ela fica impossibilitada de se recuperar por muito tempo. Ela vira uma floresta morta. O que aconteceu na economia em 2008, 2009? Na época que era o momento, né, natural, digamos assim, de uma correção, por motivos políticos, não se quis aquela correção, não se quis aquela leve queimada. Se expandiu o ciclo de maneira artificial. Quando a queimada veio, ela foi destruidora. Foi a maior crise que nós tivemos desde 29. Na verdade, por alguns parâmetros, foi uma crise mais forte que 29, que é reconhecida como a crise mais aguda da história do capitalismo mundial. Mas no Brasil, essa crise que nós tivemos, gerada por essa decisão política, foi mais intensa que a crise de 29. É por isso que a história do Brasil, de uma maneira geral, ela pode ser definida como uma série de voos de galinha, né? A gente cria um certo conjunto aí de reformas, geralmente depois de situações muito graves, que vão gerar ciclos de crescimento gigantescos, em curto espaço de tempo, e depois esses excessos eles tentam ser mantidos para manter aquele poder na mão do grupo que está no comando, e quando eles não funcionam mais, há um colapso. E daí, depois de um colapso, um longo tempo de recuperação, se organiza alguma coisa, e aí, depois de um excesso, colapso novamente. Basicamente, a economia brasileira é isso. Em economias onde há uma menor concentração de poder político-econômico, há uma maior descentralização e o mercado está mais livre para gerar suas expansões e correções naturais, nós vamos ter aí menos ciclos muito agudos, né? Tanto de expansão quanto de correção. As próprias instituições se corrigem e a própria economia livre vai se corrigindo aos poucos. É aquela pequena queimada que nós temos na floresta para limpar a floresta e dar bases para o novo ciclo de crescimento. Hoje temos um mundo em que mesmo países historicamente mais liberais concentram nas mãos de poucos o poder político e econômico. O último ciclo demonstra isso. Em 2008, aconteceu o estouro da bolha imobiliária americana. Houve um crescimento forte de crédito, expandindo a economia mais do que sua capacidade natural. Empréstimos milionários eram concedidos a pessoas que não tinham renda, patrimônio, nem sequer um emprego, gerando um ciclo de expansão acelerado e fictício. Ocorreu então o colapso mundial da economia. Então esse interesse de sempre expandir o próximo ciclo um pouco mais para manter o controle político, ou eu quero um pouco mais dessa bonança, mesmo que seja artificial, gerou um ciclo de expansão muito maior do que geraria se o mercado fosse de fato livre. E aí qual é que foi a postura dessas entidades que controlam o mercado, por exemplo, o Banco Central, o Tesouro, né? Dobrar a aposta novamente. O que eu vou fazer? Eu vou intervir para salvar tudo que foi feito de maneira negativa, né? Essas empresas que tinham que quebrar, digamos assim. Tinha que ter um incêndio forte na floresta. Não, mas esse incêndio forte pode ser muito perigoso. Então vamos fazer o quê? Vamos intervir. A maior intervenção que nós já tivemos na história do capitalismo por parte dos bancos centrais, trilhões de dólares injetados na economia e continuam sendo injetados, para chegar ao ponto do Banco Central dos Estados Unidos da América, o país do livre mercado, ser sócio de uma produtora de automóveis, né, da GM, por exemplo, ou de uma seguradora. Ou seja, nós vimos um governo, em tese livre, estatizando, mesmo que temporariamente, a economia para evitar a correção necessária. E aí o que a gente fez novamente? Empurramos o problema com a barriga. Só que, nesse empurrar o problema com a barriga, vai se diminuindo o quê? A eficiência, a produtividade. Por exemplo, nos Estados Unidos nós tivemos uma grande intervenção, mas nada se compara ao que aconteceu na Europa. O que acontece na Europa é que nós temos, hoje, o Banco Central colocando uma taxa de juros negativa, o que é totalmente antinatural, e compra sistematicamente títulos de dívida de empresas, para que essas empresas não fechem as portas e não aumente o desemprego. Só que aí o que acontece? Nós temos hoje, na Europa, por volta de 12% das empresas que são consideradas empresas zumbi. O que é uma empresa zumbi? É uma empresa que gasta mais dinheiro ao longo dos anos rolando a sua dívida, do que gerando lucro.
Isso faz com que novas empresas que poderiam ser mais competitivas, gerar inovação, gerar maior produtividade, não possam entrar nesse mercado, porque esse mercado está sendo defendido pelo próprio Banco Central, para evitar que haja desemprego, que haja algum colapso. Então isso gera uma economia meio zumbi. Ela cresce um pouquinho, organicamente, só o que a população cresce. Né? Politicamente, todo mundo depende direto ou indiretamente do Estado. E nós não temos mais expansão econômica. Nós temos a manutenção só de um status quo, perdendo completamente a capacidade de inovação, a produtividade, para evitar um incêndio. Do ponto de vista pragmático, temos uma situação onde agentes reguladores como o Banco Central e o Tesouro Nacional, induzidos pela vontade dos políticos, definem quando vão ocorrer os ciclos econômicos. Está na mão deles permitir que haja naturalidade na transição entre os ciclos ou se haverá intervenção política neles. Por esse motivo, seja empreendedor, investidor ou alguém que esteja apenas protegendo seu patrimônio, se torna obrigatório entender a postura desses agentes antes de qualquer ação. Para quem ainda não adquiriu o conteúdo exclusivo, temos um aviso importante: as inscrições encerram em 48 horas. Obrigado pela confiança em nossas produções e pelo interesse em despertar seu conhecimento sobre as forças que movem o mundo. O Brasil é o país mais endividado da América Latina. Mais de 60% dos brasileiros não conseguem pagar as suas dívidas. Por isso, fomos em busca de um conteúdo inédito, para que todos aprendam a lutar e buscar por mais uma liberdade, a sua liberdade financeira. Convidamos você a entrar nessa jornada, seja para conquistar seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou estar preparado para lidar com o seu futuro. Atenção, não temos apenas a série gratuita. O conteúdo completo é um material de suma importância para quem busca educação econômica, financeira e entender como o mercado atua nas nossas vidas e como a política atua nos mercados. As inscrições para esse curso exclusivo da Liberta, em parceria com o Brasil Paralelo, só estarão abertas até o dia 27 de junho. E para aqueles que já garantiram a sua vaga, o acesso ao conhecimento na plataforma exclusiva já foi liberado. São 5 módulos, com mais de 20 aulas de Leandro Ruschel,
além de 4 entrevistas exclusivas com as maiores autoridades no tema. Você também terá acesso ao e-book inédito sobre qual a situação do mercado nacional e global em 2018. Todo esse conhecimento, junto à comunidade de alunos, fará com que você dê um passo muito importante em tornar-se a melhor versão de si mesmo. Faça parte ativa do Brasil Paralelo. A cada nova pessoa que compra nossos materiais, outras 1000 pessoas assistem o conteúdo gratuito. Se queremos mudar o Brasil, produzir novas séries e propagar o conhecimento, precisamos de você como protagonista. Fique com o episódio e até breve.